Magos, feiticeiros, são muitos os nomes que os Senhores das Trevas já foram conhecidos. E nesse vídeo, eu e o Barba separamos para vocês os 5 maiores Dark Lords da história do cinema. Então já preparem a pipoca, sente-se de forma confortável porque esse vídeo está quente. E claro, bebam água. E já na nossa quinta posição, Barba, claro que nós teríamos ele, Darth Vader, um dos maiores vilões de toda a história do cinema e também, obviamente, um dos maiores vilões de toda a história de Star Wars. A história dele tem muito essa questão de redenção. Eu queria realmente colocar ele numa posição maior, sabe, mais pra frente, Barba. Mas como se trata dessa questão de um personagem que vai pro lado do bem no final, volta, tem toda essa transformação, eu acho que a quinta posição tá de bom tamanho pro Darth Vader. Cara, com certeza, eu também gosto bastante, MG. Quando a gente pensa, por exemplo, que ele é um grande vilão, a gente subiria ele na classificação, sem sombra de dúvida. Mas aí quando a gente começa a pensar, poxa, mas o Darth Vader, ele, de todos os Dark Lords que nós vamos trazer aqui, ele é o único que realmente se arrepende do que ele faz, né? Então a gente, putz, isso daí eu acho que pesa muito pra ser um Lorde das Trevas. Toda a presença dele em todos os filmes realmente é muito imponente. Nós vemos muito isso nos filmes e nas séries também. Nós tivemos recentemente a série do Obi-Wan Kenobi e a presença dele é simplesmente assustadora. Quando ele chega ali na vila, os aldeões ficam realmente assustados, passam esse terror ali pra quem tá assistindo. É um personagem que toda a vestuária, né, a vestimenta do Darth Vader, a própria voz dele entoa muito essa questão de um Dark Lord, Barba. Cara, eu gosto dessa ideia do Darth Vader ser um Dark Lord, porque a estética dele, não só em termos de aparência, mas a forma como ele utiliza a força, né, a forma como ele se impõe, né, nas presenças, quando ele está presente nos filmes, até mesmo nas séries, principalmente nas HQs, é sempre muito imponente, é realmente temerário. E tem uma cena no filme do Rogue One, logo no finalzinho, que ele aparece fatiando todo mundo. Aquilo ali é simplesmente incrível. E você vê que ele tem uma presença muito impositora, né? Então ele traz essa característica das trevas, do mal a ser combatido. Mas como a gente disse mais lá atrás, a redenção dele acaba jogando ele um pouquinho pra baixo nessa listinha dos Dark Lords. Independente de qualquer coisa, é sempre inesquecível quando o Darth Vader ali começa a sufocar as pessoas. Isso é fantástico. E em quarto lugar nós temos ele que foi conhecido como Lorde das Trevas por muito tempo também, Drácula. Na cultura pop ele dominou o auge como um dos monstros mais temerários que nós tínhamos. Ele também foi interpretado pelo Lorde, o Christopher Lee, que, meu Deus, é um dos melhores Dráculas que tem. O legal do Drácula é porque ele já teve várias aparições, tem muitos filmes que ele aparece como o vilão principal, o personagem principal, e às vezes simplesmente ele aparece em algumas pontas. Então eu acho que o tamanho desse personagem como vilão, Dark Lord, tá muito pelo peso do personagem. É indiscutível que quando você pensa em vampiros, sempre você vai associar ao próprio Drácula. Então tá aí um Dark Lord que merece a quarta posição. E deixo registrado aqui também que eu gosto muito do filme Drácula, o de Bram Stoker. Eu gosto demais desse filme, acho super bacana, viu, Barba? Pô, ele usa um óculos que é uma das coisas mais maravilhosas, que é aquele óculos redondinho vermelho. Eu sou apaixonado naquele óculos nesse filme, é muito legal. E eu acho que uma das grandes características, MG, que faz um personagem ser um Dark Lord é principalmente como ele utiliza a magia e como ele interfere na sociedade. O Drácula, apesar de, nos momentos em que a gente vê mais recentes dele, eles estão tentando deixar ele mais cinza, né? Não, ele ter uma coisa mais humana também, mas ele sempre foi um personagem muito característico por utilizar, entre aspas, magias das trevas, né? Então até a forma como ele domina as pessoas era através disso. Quando você tem o filme das Noivas do Drácula, que você vê que ele domina através da dominação mental, né? Então tem uma coisa assim de realmente ser hiper poderoso e com magias, assim, um tanto quanto não muito convencionais para a sociedade. E deixo também aqui a recomendação para quem gosta de jogos também, tem a série Castlevania. Nossa, simplesmente é muito bacana. Tem jogo que você enfrenta o próprio Drácula e tem jogo que você controla o próprio personagem. Que série fantástica, deixa aqui a
a recomendação. Mas, MG, no jogo você ainda pode... Vai além, né? Porque você ainda pode controlar o filho dele. É muito legal, o próprio Alucard. Que, inclusive, quando você joga ao contrário, é o próprio Drácula. E tem muitos animes bons também. Um que eu gosto de citar bastante quando a gente fala de Drácula é o próprio Hellsing, que o nome dele no anime é Alucard. E claro que também tem o próprio anime Castlevania na Netflix, que saiu recentemente, super bacana também. To love him. She is a willing recruit and devoted disciple. She is the devil's concubine. E na terceira posição, ele, aquele que não deve ser nomeado. Se tem um personagem que realmente passa a sensação de ser um Dark Lord, um bruxo sinistro, é simplesmente o Lord Voldemort, grande vilão de toda a série de livros, filmes ali do Harry Potter, e mesmo que nesse universo digam e o pessoal fala que existam ou já existiram outros bruxos mais perigosos, é indiscutível que o maior de todos sempre foi e sempre vai ser o Lord Voldemort. E MG, uma coisa muito legal que acontece com o Voldemort, como eu falei lá atrás, uma característica que a gente tem que se atentar para os Lords das Trevas é justamente o tipo de magia que ele utiliza. E assim, o Voldemort, ele utilizou magia proibida, ele criou magia proibida, ele utilizou de necromancia como as próprias Horcrux, ele manipulou a sociedade bruxa ao ponto de dividir ela. Verdade. Cara, ele é muito sinistro, cara. Ele literalmente é brabo. O cara dividiu ali a sociedade bruxa. Quando ele aparece, eu acho que é no quarto filme, tá, pessoal? Eu acho que é o Cálice de Fogo, né, Barba? Que enfim, ele aparece ali no torneio Tribucho. Tenho quase certeza, posso estar esquecendo. Mas enfim, li os livros, gosto demais. Mas assim, quando ele aparece, que ele mata ali o amigo do próprio Harry, que acho que era o Cedrico, enfim. É o Cedrico. Cara, é assustador, porque todo mundo fica em choque, né? A sociedade bruxa ali tem personagens que não acreditam, tem outros que acreditam, tem outros que voltam a seguir ele. Na verdade, todos que já seguiam o Voldemort sempre seguiram, eles simplesmente estavam escondidos. E também é importante lembrar que ele não é simplesmente só um bruxo, ele dividiu sua alma em várias que foram conhecidas, vários itens, né? Vários pedacinhos ali foram conhecidas como Horcrux. E não tinha como você simplesmente derrotar ele, você tinha que destruir cada uma dessas partes da alma do Voldemort. É, e é claro que a gente acabou cometendo uma gafe aqui, né, o MG. Afinal, o Voldemort é aquele que não deve ser nomeado. Aqui estão vocês diante de mim, como se tivesse sido ontem mesmo. Eu confesso que estou decepcionado. Meus queridos amigos aqui do Sete Barbas, como foi difícil escolher a ordem desse top 3, cara. Foi muito difícil e nós optamos por colocar em ordem do quão mal causou para a sociedade, né, MG? E agora, em segundo lugar, nós temos ele, Lord Sauron. Ele que, meus amigos, tacou o terror na Terra-média. Ele conseguiu sobreviver às 3 eras, sempre utilizando de magia necromântica, né? Essa coisa dele ir passando a alma dele pros lugares. O próprio Um Anel tem parte da alma dele. Então, assim, sem sombra de dúvida, ele se caracteriza como um grande Dark Lord. É, o grande senhor escuro da Terra-média. O que eu acho mais legal do Sauron é que muitas pessoas que só conhecem principalmente os filmes, imaginam que ele é um olho ali de fogo e ele simplesmente não tem nada a ver com isso. Ali é uma representação, vamos dizer, da última parte da alma dele, do que sobrou quando ele já não podia mais se transformar, enganar os povos da Terra-média. Para você que quer conhecer mais sobre o Sauron, um vídeo exclusivo que nós fizemos, nós vamos deixar aqui no card para vocês, que conta toda a história desse vilão. É simplesmente fantástico porque ele literalmente consegue corromper praticamente todas as raças da Terra-média, chega ao ponto de ser conhecido como o Rei dos Reis. Ele consegue literalmente enganar a todos. É um personagem muito bem construído que vale a pena você se aprofundar um pouco mais. E MG, quando a gente fala de Dark Lord, a gente fala também do peso que ele causou na sociedade, Sim. né? Enquanto Voldemort dividiu a sociedade bruxa, o Sauron, ele simplesmente conseguiu dominar um planeta inteiro, sabe? Enganou todo mundo, escravizou diversas raças, além de ter feito planos extremamente complexos, inclusive como a gente tá vendo agora na série Anéis de Poder, né? Então a gente sabe que ele é uma presença muito maligna e, cara, não é todo mundo que tem o título de Senhor do Escuro.
Uma das características que eu mais gosto desse vilão também é que ele simplesmente não utilizava os seus poderes de Dark Lords, essa manipulação de magia. Uma das suas maiores forças era a manipulação das outras pessoas ou dos outros povos. Então, simplesmente utilizando de artimanhas da sua inteligência, ele conseguiu praticamente com isso se transformar nesse grande vilão. Eu acho isso muito bacana. Não foi simplesmente com o poder, foi também muito com a sua inteligência. E na primeira posição, provavelmente você já imaginou que ele estaria por aqui. Temos ele, o Imperador. Imperador Palpatine, o grande vilão de toda a história, de todo o universo de Star Wars, Dark Sidious. O Barba citou muito bem quando nós falamos ali do Sauron. O Sauron corrompeu o planeta, a Terra-média, enfim. No caso do Palpatine, ele simplesmente corrompeu toda uma galáxia, meus amigos. Cara, ele... Nossa, chega a dar prazer de falar desse vilão, do quão bom ele é como um vilão. Porque ele engana toda a galáxia, ele destrói a democracia, ele acaba com a linha de equilíbrio da força, ele instaura uma ditadura galáctica. O cara é simplesmente um monstro, assim. E não só isso, né? Volto a dizer, pra você ser um Dark Lord, você tem que utilizar da magia das trevas. E olha... O Palpatine, ele é impressionante como ele fez isso, porque ele driblou a morte, sei lá, quantas milhões de vezes, inclusive, ele até passou um pouquinho Passou disso, um pouco, Barba, olha, eu vou dizer, ele passou um pouco do ponto, né, ele vai enganando todo mundo, aí ele vai sobrevivendo, e esse fato de ele sobreviver demais que foram feitas essas últimas trilogias que deixam a desejar. O bacana do Imperador Palpatine, pessoal, é porque em relação a Star Wars, a gente pode comentar diversos problemas ali de roteiro, enfim, só que ele é um personagem extremamente bem construído, porque a história dele se mescla muito com a história do próprio Anakin Skywalker, que vai se transformar em Darth Vader. Então, quando você pensa que ele começou ali como um simples senador, só que vai manipulando todo o Senado Galáctico e vai realmente aumentando o seu poder dentro de toda a democracia que existia naquele universo, até o ponto que ele se revela como o grande senhor das trevas do universo de Star Wars. E temos também a fatídica, né, o fatídico momento da Ordem 66, Barba, que é quando ele simplesmente dá ordem para o extermínio de todos os Jedi da galáxia. É muito interessante esse processo do Palpatine, porque ele é muito parecido com o que o MG citou sobre o Sauron também, que ele vai utilizando simplesmente de artimanhas diplomáticas, Sim. né? Ele vai implantando as dúvidas aqui, ele vai fragilizando a democracia até o momento em que ele aplica o golpe e ele começa a dominar toda a galáxia. E é justamente nessa pegada de dizer que os Jedi, eles estão tentando deturpar a galáxia e tal, né? E, cara, simplesmente Palpatine é, sem sombra de dúvida, o maior Dark Lord que nós temos hoje na nossa cultura pop. Um dos grandes detalhes sobre esse personagem também que eu acho muito bacana é que ele sempre tinha um plano a mais do que você pode imaginar. Nossa, ele cara. sempre tinha outro seguidor Sith, porque lá no universo de Star Wars é sempre o mestre e o seguidor, né? O seu aprendiz, essa é a palavra. Então ele sempre tinha um, mas ele já preparava o próprio Anakin para substituir ali o Conde Dooku. Ele tá enquanto isso manipulando todo o Senado Galáctico. Então ele tem diversos planos, tudo acontecendo ao mesmo tempo. É literalmente um personagem que, quando você pensa em Dark Lords, Barba, ele é o que melhor representa o Dark Lords, tanto na história do cinema, mas também como o que representa um Dark Lord de verdade. Poder ilimitado. E é isso, pessoal, esses foram os 5 Dark Lords do cinema que nós resolvemos trazer pra vocês. Espero que vocês tenham gostado. Comentem aí sobre o que vocês acharam das nossas escolhas e se vocês mudariam alguma ordem de alguma coisa, porque eu estou curioso pra saber como vocês que nos acompanham visualizam essa questão do Dark Lord. No mais, muito obrigado, MG, muito obrigado você que nos assistiu até aqui e até o próximo conteúdo. Valeu, pessoal, fomos!